Eu disse: Tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhado seja os perversos, emudecido na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância o desdém. Como é grande a tua benignidade, que reservaste aos que o temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti te refugiam. No recôndito da tua presença, tu esconderás. Das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás, da contenda de lágrimas, de línguas. Bendito seja quem engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com a largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Nosso Deus e Pai, nós queremos ser gratos, ó Deus, porque a Tua palavra já nos fala em apenas ler ela, Senhor, porque ela nos dá o alívio em que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor nos acolhe nos seus braços. E assim, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa leitura desse texto e possamos, ó Deus, tirar lições preciosas para as nossas vidas, para que sejamos ser fortes e consolados pela Tua presença. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto, diante do Salmo de Davi, em que nós não sabemos de fato o que estava acontecendo com o próprio Davi. Não sabemos se ele estava sendo perseguido, se ele estava em uma guerra, ou se ele estava com alguma enfermidade quando ele fez esse salmo. Este salmo em que o salmista faz, nós podemos dividir aqui em 3 partes, mas eu creio que apenas eu vou meditar apenas em 2 partes. A primeira parte está entre o versículo 1 ao 8, onde Davi faz uma oração de livramento pela sua vida, nos versos de 1 a 8. Na segunda parte, que se encontra do 9 ao 18, Davi faz uma descrição da sua tristeza, do seu sofrimento em que ele está enfrentando. E na terceira parte, se der tempo, nós iremos até a terceira parte, ele faz uma oração de ação de graças pelo que o Senhor faz na vida dele. Agora vamos para o texto. No versículo 1, a primeira parte do versículo, o salmista diz: em ti, Senhor, me refugio. É bem diferente quando Davi fala no capítulo 30, o Salmo 30, no verso 6, quando ele diz: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Aqui nós vemos uma arrogância de Davi, se achando que na prosperidade dele, jamais Deus estaria com Deus, jamais serei abalado. Aí já em 31, verso 1, na primeira parte, ele diz: em ti, Senhor, me refugio, seja eu jamais envergonhado. Em ti, Senhor, me refugio. Agora está jogando toda a confiança em Deus, que Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Ele diz assim,
É bem diferente quando Davi fala no capítulo 30, no verso 6, este salmo. Veja o que ele afirma: quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais terei abalado. Ele estava colocando totalmente a sua confiança em si mesmo. Já no verso 1, 31, a base de todo o salmo é o versículo 1, na parte primeira, em que ele diz: em ti, Senhor, me refugio. Em ti, Senhor, me refugio. Agora ele passa a colocar toda a sua confiança somente, não nele, mas em Deus. Mas em Deus. Então ele começa o salmo dizendo: Senhor, meu refúgio está totalmente no Senhor e não em mim. Então ele faz agora o inverso, né? Antes ele estava colocando confiança nele quando disse: Senhor, na minha prosperidade jamais serei abalado. Agora, na parte primeira do verso primeiro do capítulo do Salmo 31, ele coloca toda a sua confiança nele. Quando nós entendemos que esse salmo não só somente serve para Davi, mas serve também para aplicarmos na nossa vida, quando nós nos encontramos no momento da nossa aflição, do nosso sofrimento, de nossas vidas, podemos declarar o que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Assim o salmista Davi estava falando: Ele é o meu refúgio. Partindo para o verso 2, o versículo 2, segunda parte, quer dizer, o versículo 1, segunda parte, ele diz: nem seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Jamais seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Aqui, quando Davi fala da justiça, ele está dizendo que ele não quer ser envergonhado. Então, eu não quero ser confundido, eu não quero ser desapontado por causa da minha fé. Eu confio no Senhor. Eu me refugio somente no Senhor. A expressão, quando Davi diz na tua justiça, quando ele fala da justiça, o qual não se refere àquela justiça onde Deus vai aplicar a sua ira ao povo, mas ele se refere à justiça salvadora de Deus, onde encontramos no livro de Isaías, no capítulo 40, versos de 1 a 11, nós podemos ver aqui o que Davi estava se referindo a essa justiça. Isaías 40, versos de 1 a 11, ele diz: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já se recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois toda a boca do Senhor o diz. Então, quando ele se refere à justiça, livra-me da tua justiça, ele não está se referindo àquela justiça em que Deus vai punir toda a humanidade, mas sim a justiça do próprio Cristo, que viria para salvar o seu povo. A justiça salvadora. Ele se refere à justiça salvadora de Deus, onde encontramos no livro de Isaías, que nós lemos agora, que Jesus se manifestará. A glória do Senhor se manifestará. Quando diz a glória do Senhor se manifestará, é quando Jesus se manifestou a toda a carne, e ali era a justiça de Deus.
em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo. Eu não quero ser confundido e não quero ser desapontado por causa da minha fé. Eu confio no Senhor e me refugio somente no Senhor. Partimos para o verso 5, conclui dizendo, do Isaías 40, no verso 5, a glória do Senhor se manifestará a toda a carne e verá, pois a boca do Senhor o diz. Qual é a glória do Senhor que vai se manifestar? A glória que se vai se manifestar é Jesus. Jesus que viria e se manifestaria. Então Davi, quando diz, Senhor, livra-me pela tua justiça, livra-me por Jesus. Era o que Davi estava afirmando. Livra-me, Senhor, pela tua justiça. Ele está dizendo, livra-me, Senhor, por Jesus. Aquele que vem para nos salvar. É o único que pode me livrar. Quando Davi diz no Senhor, eu me refugio, ele está lembrando o Senhor do pacto. O pacto. Esse pacto foi fundado na eternidade com Deus, Espírito, Deus e o Espírito Santo, onde o Pai, por amor, resolveu nos salvar através de Jesus Cristo. Então, entenda bem, meus amados irmãos, quando ele diz, livra-me pela tua justiça, ele está falando da justiça, não a justiça, aquela justiça em que Deus vai condenar, com a sua ira, condenar toda a humanidade, mas pela justiça de Deus através de Jesus Cristo, que viria e se manifestaria a toda a humanidade. Continuando no verso 2, ele diz, inclina-me os ouvidos e livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Deus pode ouvir e livrar, e ser o castelo forte só através de Cristo. Deus só pode nos livrar, meus irmãos, não através dos nossos méritos, não através da nossa força, mas através de Jesus Cristo. Deus só pode ouvir e livrar as nossas orações e ser um castelo forte através de Jesus Cristo. Quando Davi diz, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Deus só pode livrar Davi e livrou a Davi por causa de Jesus Cristo. Continuando no verso 3, ele diz, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Quando Davi diz, por causa do teu nome, ele está dizendo, o Deus eterno que é fiel, o Deus do pacto, o Deus que um dia na eternidade fez um pacto através de Cristo para nos guardar, é o Deus fiel. E por causa do nome dele, o Deus é amor e justiça. Esse Deus é amor e justiça através de Jesus Cristo. Ele aplica a justiça na nossa salvação através do próprio Jesus Cristo. E continuando no verso 4, ele fala, tira-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Deus protege dos inimigos que armam armadilha contra o seu povo. E isso que Davi entende, o Senhor protege, o Senhor me guarda. Também nós podemos aplicar e vemos pessoas, às vezes, dando testemunho na igreja, que o Senhor é o que guarda, o Senhor é que nos protege, e tem realmente nos protegido, e que muitas vezes tem nos livrado de coisas que nós jamais imaginaríamos que fôssemos livrados por Deus. Continuando no verso 5, ele diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Davi confia o seu espírito ao Senhor. Aqui Davi diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque tu me remiste, Senhor. Nós somos remidos por Cristo, na cruz do Calvário. Ele está dizendo que a sua confiança somente
está em Cristo. Em Lucas, nós podemos ver uma passagem aqui quando Jesus diz que entregava o seu Espírito a ele. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Quando Davi entrega o seu espírito ao Senhor, não é a entrega que Jesus fez, que é para a morte, mas Davi entrega o seu espírito ao Senhor, confiando em que Deus o protegia, em que Deus o abençoava. Confiava a seu espírito ao Senhor. Aqui Davi diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque tu me remiste, Senhor. Nós somos remidos por Cristo na cruz do Calvário. Ele está dizendo que a sua confiança estava no Senhor. E a sua entrega do seu espírito não é na parte em que Jesus disse que entregava o seu espírito à morte. Mas Davi entrega seu espírito ao Senhor, confiando que somente nele é que poderíamos descansar. Continuando, meus amados irmãos, no verso 6, ele diz: aborrece os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Mais uma vez, Davi diz: o Senhor aborrece aqueles que não são do Senhor, aqueles que se encurvam diante de ídolos. Eu não me encurvo, eu não confio em nada, somente no Senhor. É uma prova em que nós também não devemos nos encurvar diante de ídolos, diante de qualquer coisa, a não ser no Senhor, em que nós devemos adorá-lo e confiar nesse Deus do pacto. Dando continuidade nos versos 7 e 8, Davi diz: eu me alegrarei e regozijarei na sua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conhece as angústias de minha alma. Conhece as angústias da minha alma. Verso 8. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Aqui Davi começa a afirmar, mais uma vez, que no Senhor ele pode se alegrar, porque o Senhor conhece a angústia da nossa alma. Quem conhece a angústia da nossa alma? É aquele que passou por mais profunda angústia, que foi o Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós passamos por nossa vida, o Senhor passou na vida dele também. O Senhor sofreu na sua própria carne o que nós não passamos. Aí ele se alegra, ele se regozija. Nós também se alegramos no Senhor e regozijamos no Senhor, porque Ele é aquele que alivia as angústias da nossa alma. E nós podemos perguntar aqui: quem não passa por angústia de alma? Todos nós, porque nós somos pecadores ainda, nós não somos ainda totalmente perfeitos, e passamos por angústia, passamos por sofrimento, mas devemos entregar as nossas angústias ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele já levou todas as nossas angústias. Já no verso 7 ele diz: na sua benignidade, Deus pode sim nos abençoar muito. A benignidade de Deus por nós foi ter enviado o seu próprio Filho para morrer por nós. Essa foi a bondade de Deus, ter enviado o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, porque todos nós estávamos condenados, mas a bondade de Deus foi ter enviado o próprio Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados.
Essa é a benignidade de Deus, porque todos nós estávamos condenados ao inferno. Isto é, que o que nós merecemos, não vamos para lá por causa da bondade de Deus por nossas vidas, que já levou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e essa é a bondade, o amor de Deus através de Cristo. Geralmente, meus amados, quando nós oramos, a primeira coisa que nós colocamos são as nossas aflições, dizendo: meu Deus, meu Pai, ajuda-me, porque estou passando por muitos problemas. Mas Davi, ele inverte na sua oração. No versículo 1 até o 8, e já concluindo essa parte primeira, ele expõe para Deus a sua confiança, essa certeza que ele tinha que Deus o protegia e que teria o seu refúgio, que Deus tiraria ele dos braços do inimigo, que Deus ia sustentar ele, que Deus era benigno para com ele. Então Davi faz essa oração por livramento entre o verso 1 e o verso 8, e há um reconhecimento dele, a certeza que Deus o protegia. Há uma certeza também no coração de Davi que ele era o seu refúgio e a sua fortaleza, que Deus tiraria ele dos braços do inimigo, que Deus ia sustentar ele, que Deus era benigno para com ele. Assim também Deus é benigno para conosco, porque nós não merecemos nada de bênção do Senhor, mas Ele é bondoso e benigno, tem nos dado casas, carro, filhos, emprego, salários médios, uns ganham mais, uns ganham menos, mas aqueles que são do Senhor, Ele sabe usar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Continuando no verso 9 e 10, no verso 9, Davi diz: compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza, os meus olhos se consomem, e a minha alma e o corpo. Nós vimos aqui a parte segunda, parte 2 desse texto, que é o 9 até o 18, onde Davi faz a descrição do seu sofrimento, o que ele tem passado, o que ele tem sofrido diante dos seus inimigos. Foi como eu disse no início, nós não sabemos o que estava passando com Davi, se era perseguição, se era uma guerra, se era alguma enfermidade, mas sabemos que ele estava passando por tristeza, nesses versículos do 9 até o 18. No 10 ele diz: gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemido, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Aqui, quando Davi diz que por causa da minha iniquidade, ele não está se referindo a um pecado específico, como ele vai se referir no Salmo 51 e no Salmo 30, verso 6. Mas ele está falando de uma forma genérica. Não é por causa do pecado específico, mas por causa da sua natureza pecaminosa. Aí ele vai dizer que está triste, está debilitado, e as pessoas se afastaram dele. A situação em que ele se encontrava de tristeza era por causa da sua iniquidade, não por causa de um pecado específico, mas por causa da sua própria natureza pecaminosa, como nós também enfrentamos. Continuando no verso 11, ele diz: tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para todos os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Ele se tornou aqui uma pessoa solitária, o próprio Davi, quando fala no verso 11, porque os seus inimigos estavam cercando, e com isso os seus amigos se afastaram por causa dos seus inimigos dele. Ele é esquecido, como se estivesse morto. Veja a situação em que Davi se encontra aqui, falando no seu lamento de tristeza. Torna-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para todos os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Que situação, né?
Então ele se tornou totalmente solitário, os amigos se afastaram dele por causa dos seus inimigos. Continuando no verso 12, ele diz: estou esquecido do coração deles como morto, sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido, verso 13, tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Ele estava cercado de todos os lados, não tinha por onde correr. Apesar de tudo isso, ele pode voltar-se para o Pai, voltar-se para Deus e dizer que Deus é o Deus que o livrava, que Deus é o próprio refúgio dele. Verso 14 e 15, o salmista diz: quanto a mim confio no Senhor, quanto a mim confio em Ti, Senhor. Disse: Tu és o meu Deus, nas Suas mãos estão os meus dias, livra das mãos dos meus perseguidores. Livra da mão dos meus perseguidores. Ele explica, eu não quero saber se estou sendo esquecido. Aqui nós podemos interpretar o que Davi está falando nesses versículos. Eu não quero saber se estou esquecido. O que importa é a sua relação com o Pai. Não importa se estou sendo deixado de lado. Davi está dizendo: quanto a mim, eu me volto para o Deus volto para o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias, e em mim coloco nas mãos do Senhor. Coloco nas mãos do Senhor. Ele passa já a fazer essa entrega ao próprio Deus. No verso 16 ele fala: faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei, envergonhados sejam os perversos, emudecido na morte, emudeça os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância o destém. Então ele passa a declarar totalmente a sua tristeza e depois passa a ver a misericórdia do Senhor sobre ele e invoca e confia somente nas mãos do Senhor. Ele disse: eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Assim nós podemos também falar isso, entregar a nossa vida ao nosso Deus, e os nossos dias estão diante do Senhor. Meus amados, eu vou parar por aqui, porque 30 minutos só, pastor. Na próxima terça-feira, o pastor pode continuar a partir do verso 19 até o 20, é quando Davi faz uma ação de graças pelo livramento dele. Amém. Graças a Deus por essa palavra que fala sobre o Senhor como nosso refúgio, como nosso amparo, e é confiado nesse Deus que é o nosso castelo forte, como diz aí o início do Salmo 31, né? Esse Deus que é o nosso castelo forte, que nos salvou morrendo na cruz e declarando as palavras desse Salmo, né? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.